Eita, gente linda, voltamos para finalizar o nosso episódio, nosso 12º episódio, o último da série do nosso Lenormand Flix, no qual a gente faz o arremate de leitura do tarô que mora dentro do baralho cigano, dentro do Lenormand. Vamos finalmente, né? Cartas 34, 35 e 36, lápis e papel na mão. Vamos começar a anotar os pontos principais sobre este morador aqui da carta 34, o Rei de Ouros. Quem é essa energia? Quem é essa pessoa? O que é essa informação? Do que é que ela trata? Vou falar assim, posso falar de pessoas ou situações e vocês vão encaixar aí no momento da leitura para o seu consulente, tá? Falando de pessoas, são pessoas bem-sucedidas, são pessoas trabalhadoras. Gente, Ouros é a carta do trabalho, da saúde do trabalho, e além de trabalho e saúde, é saúde e trabalho. Não varia muito, né? São pessoas que se cuidam mesmo, elas ficam bonitas, elas se cuidam para ficar bonitas, elas se olharem no espelho e elas gostarem do que elas estão vendo com relação a elas mesmas. Não é só aquela pessoa que gosta de se cuidar para ficar bonita para o mundo. Copas é isso. Ouros é você estar bem com você mesmo. Fala sobre maturidade, são pessoas família, aquela pessoa que é muito família, prioriza a família, né? São pessoas protetoras, é o amigo protetor, é o colega do trabalho protetor, é o parente, pai ou mãe protetor, são os avós protetores, são pessoas generosas, pessoas amigas, pessoas boas, de índole boa mesmo, não é aquela bondade que faz por média, é a pessoa boa de verdade. São pessoas que cuidam dos outros, pessoas que cuidam de família. Isso é carta de família também, gente. É naipe de família. Naipe de bens, né, que a gente sabe. São pessoas confiáveis, pessoas honradas. A gente tem um rei, né? Como eu falei antes, pessoas de boa índole. São pessoas práticas. Estamos diante de um rei, de um homem experiente, então ele é muito prático. Pessoas habilidosas, produtivas, pessoas realistas. Ele está sentado, com a perninha cruzadinha, isso fala sobre conservadorismo, aquela pessoa conservadora no sentido de ser tradicionalista, aquela pessoa que não gosta muito de mexer no que está dando certo, no que vem dando certo. Não é a pessoa destemida, mas é aquela pessoa que prefere dar continuidade pelo que ele já conhece, por isso que ele é chamado de conservador. Gosta de tradições familiares no sentido de, sabe aquela pessoa que diz assim, tá para nascer o filho que vai desonrar meu nome, mesmo que você não seja uma pessoa famosa, mesmo que você não seja uma pessoa de destaque na sociedade, mas você teve uma criação de muito sacrifício de pai e mãe, e você também se sacrifica para dar uma educação, você dá valores para os seus filhos e vocês não estragam seus filhos, é aquela pessoa que não estraga os filhos. É aquela pessoa que é durona e que diz, não, eu não cheguei até aqui para meu filho me destruir, né? Destruir meu nome, minha reputação com os amigos, no trabalho. Isso não tem nada a ver com fama, gente. Tem a ver com construir uma imagem de confiança, né? Fala sobre pessoas que são financeiramente controladas, eles chegaram numa conquista financeira, mas elas não saem gastando por conta, são controladas. Elas mal aspectadas falam sobre pessoas avarentas, tá? Falo já sobre isso. Ai, nossa, eu tô cansada. Ainda tô, gente, cansada. Pessoas que usam bem suas conquistas, são pessoas que usam bem seus recursos. Também é uma carta de mérito, de esforço. São pessoas focadas, pessoas disciplinadas, pessoas perseverantes, elas insistem. Agora a gente tem que ter cuidado com o quê? Como eu falei antes, com a avareza, né? Aquela pessoa que possui muito, mas mesmo assim é avarento com a família, avarento com quem precisa, né? É a carta também da corrupção, olha o poder dessa pessoa, né? Olha a conquista que ela teve, olha o posto que ela chegou também, né? O nome que ela conquistou. Então fala sobre, no lado mal aspectado,
para quem lê ela invertida ou para quem lê em conjunção mal aspectada, fala sobre corrupção, sobre agiotagem, fala sobre ciúme, sabe aquela pessoa protetora, aquelas pessoas família? Então elas são muito ciumentas com o pai, com a mãe, com irmãos, com avós, o avô só pode amar ela, a esposa só pode amar ele, ele só pode amar a esposa. Esse esposo não pode amar a mãe, não pode amar em demasia o pai, tem que amar a esposa loucamente. E o contrário também, né? Fala sobre o ciúme possessivo, fala sobre abuso, fala sobre tirania, já que ele é também protetor, ele mal aspectado, fala sobre tirania. Fala sobre aquela pessoa pretensiosa. Como é a carta da pessoa que se cuida, fala sobre a vaidade excessiva, fala sobre a pessoa seletiva, quando ela está mal aspectada contra a carta, por exemplo, se ela está junto de um sete de espadas, um sete de paus, ela fala sobre aquela pessoa que é seletiva, aquela pessoa preconceituosa, aquela pessoa, ela fala sobre pessoas que vivem de aparência, fala sobre se submeter aos outros financeiramente, aquela pessoa, às vezes o seu consulente, quando a leitura o seu consulente está fazendo uma leitura com relação a outra pessoa, o seu consulente é a pessoa que é submissa financeiramente. Quando é o seu próprio consulente, ele fala que ele submete outras pessoas financeiramente, passa as coisas em rosto, né? Fala sobre o medo de perder o que tem, fala sobre o descuido com a saúde. Então, esse é um aviso muito importante porque a gente está diante da carta dos peixes e o peixe, lá no Lenormand, ele exponencia quem está junto. Ele é muito do que está perto dele, perto do rato. É muita energia baixa, ela perto da foice, é muito corte que você tem que fazer, perto da muitas eliminações, né? Eliminar até maus hábitos, junto da montanha, muitos obstáculos. Então a carta do peixe é o muito. O rei de pentáculos, o rei de ouros, ele fala também dos excessos, dos exageros, né? Ok, segue o baile com a nossa cartinha 35 da âncora. Eu acho muito lindo. Nossa, que baralho lindo. Quem é que vem nessa carta da âncora? É aquele peso, né, gente? Do 9 de espadas, aquele final de ciclo sofrido. Aqui é aquela carta daquela sofrência, a culpa, é o remorso, é a preocupação, é a carta da vergonha. Você se envergonha do que você fez, mas também você não se envergonha porque você se envergonha muito mais pela sua imagem, né? Pelo dano à sua imagem. É a carta do arrependimento, fala sobre as angústias, o desespero, a falta de fé, fala sobre, no aspecto bem profundo, fala sobre a síndrome do pânico, fala sobre bullying também, aquele bullying que você sofre em silêncio, prejuízos irreversíveis, o prejuízo que você sofre, o prejuízo que você dá a alguém, aquilo que você não consegue mais consertar e você se enche de culpa, você não dorme, a mente pesa no travesseiro, a alma pesa, né? O prejuízo social também, porque você fica mal afamado, né? É a carta da ansiedade, é aquela culpa, gente, sem empatia. Sabe quando você causa um dano, causa um mal ou causa um prejuízo a alguém e você não está muito preocupado em reparar, você está preocupado com o que os outros vão pensar de você do que você descer do salto e pedir perdão, descer do salto e tentar consertar, mesmo que não tenha conserto, mas você pelo menos tenta, não é aquela pessoa que tenta consertar, ela se preocupa muito mais com o que os outros vão achar do erro que ela cometeu. É, que cuidados essa carta pede? Tão pesada, né? Se acomodar, não buscar ajuda. Se você está passando por alguma situação de bullying ou de remorso, você precisa falar com alguém, você precisa se abrir com alguém, porque senão você vai acumular isso e vai acabar tendo até um câncer, né? Um câncer ali na área da ansiedade, ali na área do plexo solar. É, ela fala para ter cuidado você vai resolver problemas fugindo deles. Como é que você resolve problemas fugindo deles? Você cai no vício.
Você acha que beber vai resolver, você acha que se drogar vai resolver, você acha que ficar gastando dinheiro com jogo, com coisas ilícitas, vai resolver. É nesse aspecto, né? Tem que ter cuidado com isso. É a carta da pessoa que precisa procurar tratamento, precisa procurar terapia. É aquela pessoa que esconde as culpas, ela esconde o histórico pesado, né? Ela é aquela pessoa que já tem um olhar desconfiado, tem comportamentos desconfiados porque ela tem o que esconder. Ou seja, ela deve e teme. Aquela história, quem não deve não teme, né? Ela deve e teme. É a pessoa que se preocupa, é, ela tem que se preocupar em ajudar as pessoas para se restabelecer. Ela se restabelecer como pessoa, né? Fala sobre pensamento. Olha, isso aqui, gente, é a carta dos pensamentos intrusivos. Se você carrega sozinho uma culpa, se você não se abre, se você não procura terapia, você começa com pensamentos intrusivos, isso é extremamente perigoso, né? Repito, se essa carta sai mal aspectada, se a âncora sai mal aspectada junto do chicote, junto do rato, quando você faz um arremate de leitura usando nove de espadas, o nove de espadas, você tem que pedir para o seu consulente procurar ajuda, né? É a carta da ajuda. E, finalmente, a carta da cruz, o 36, a carta 36, finalmente, né, gente? A gente tem que terminar esse ciclo, a gente tem que terminar esse Lenormand levantando algum troféu, né? Fala sobre a vitória após um trabalho árduo, uma caminhada difícil, um vixe atrás de eita, é aquela carta do vixe atrás de eita que a gente fala aqui no Nordeste. É a carta do sucesso, gente, do triunfo, olha aqui, do reconhecimento, essa pessoa sendo aclamada. É a carta da celebração, né? Da aclamação, é a sensação de gratidão, do dever cumprido, da felicidade, a carta do caminho aberto para novas oportunidades, um novo caminhar aliviado, né? É a carta da imaginação fértil, também fala sobre criatividade, apesar de ser paus, né? Mas fala sobre criatividade. Também é a carta da promoção pela qualificação, a promoção pela, pelo esforço, né? Bem sucedido. Fala sobre continuidade para manter você que chegou no patamar de trabalho ou de vida financeira boa e fala sobre a continuidade desses ganhos. Você vai aplicar, você vai investir, você vai multiplicar esse dinheiro, né? Fala sobre resultados, fala sobre motivar os outros. Você chegou de uma luta grande e você acabou virando um exemplo para outras pessoas. Então fala de você ter esse compromisso de motivar os outros. Olha, eu cheguei aqui, você também pode, vamos junto, vamos ver o que você está precisando, no que eu puder ajudar, pode contar comigo, né? Aquela pessoa do good vibes. É a fase que a pessoa passa da autoconfiança. Mas fala também sobre manter a disciplina, viu? Você tem que manter a disciplina, você veio de uma treta grande, você pode descansar, mas não pode parar. Até porque a situação a qual você se encontra, essa vitória aqui suada, não permite que você descanse e baixe a guarda e baixe as armas. Você descansa, mas você descansa com tudo na mão, né? Para ficar pronto para a próxima. É, fala sobre palavras que são cumpridas. Você dá a sua palavra e você cumpre. Você chegou no final da jornada porque você cumpriu etapa por etapa, né? É a superação de novos desafios. Você entra numa nova tendência, num novo caminhar e você consegue superar os desafios. Por quê? Porque você está com a energia para isso. Né? E você não tem só a sua própria energia para isso, você tem energia aqui, ó, do pessoal que está batendo palmas para você. E parece que você alimenta o seu espírito assim, eu não posso frustrar essas pessoas. Isso, ela mal aspectada, vira também você ter medo de cair um pouquinho e as pessoas lhe julgarem. Eu falo já sobre isso. Fala sobre assumir, né, as responsabilidades, as obrigações que vêm, as obrigações que vêm dessa vitória, que vêm desse reconhecimento. Aí, quando você
assume essas responsabilidades dessa jornada do herói, né? É uma das jornadas do herói do tarô. Quando você assume, você acaba se autocobrando e você começa a ter medo do julgamento alheio, né? Mas antes disso, quando você dá uma pausa para continuar a sua nova jornada, você tem que ter cuidado com a arrogância, com o orgulho, com o exibicionismo. Olha, eu cheguei até aqui, nem todo mundo chega, sabe essas coisas? Fala sobre quando você baixa a guarda, ele fala sobre você relaxar, mas não relaxar para descansar. Ele mal aspectado fala sobre você relaxar e deixar correr porque você já conseguiu. Eu já cheguei aqui nessa posição tal, não preciso conquistar mais nada. Às vezes, financeiramente, você não precisa conquistar mais nada, mas em termos humanos, em conquistas humanas, você precisa se manter humanamente empata, humanamente altruísta, você ajudar a alavancar outros, né? Nem sempre é sobre dinheiro, é sobre aquela história do ninguém solta a mão de ninguém, né? Também é a carta da ingratidão. Lá no rei que a gente estava, falava sobre ingratidão. Lá no 8 de pentáculos, no 8 de ouros, a gente também fala sobre ingratidão. Aqui também você chegar longe e você ser ingrato, porque numa jornada de sucesso a gente não chega sozinho. Sempre tem alguém que nos ajuda, nem que seja a gente é a mão de Deus. Quando não é um pai, quando não é uma mãe por falta de condições, quando não é a sociedade, quando não é algo aqui no mundo material, nem que seja no mundo espiritual, alguém abriu seus caminhos. Alguém lhe concedeu uma chance de lhe testar para ver se você conseguia, e você conseguiu. Não seja ingrato com a espiritualidade também. Se você não tem gratidão com as pessoas aqui embaixo, ninguém lhe ajudou, você conseguiu sozinho, pelo menos em nível espiritual você conseguiu. Deus lhe deu saúde, Deus lhe deu portas abertas, o seu mentor espiritual, ou o seu guia, ou o seu anjo de guarda lhe segurou quando você mais precisava. Então, ser grato também aqui, olha, no nível espiritual, tá joia? Bom, ai meu Deus, merece aí, olha, essa jornada merece um copo d'água gelado, um suco de laranja gelado, uma cervejinha gelada, merece um líquido gostoso geladinho, né, pra gente ir para nossa próxima etapa. Agora eu vou me programar este mês para a gente fazer o nosso webinário do berçário da cocriação. Vocês vão amar. Vocês vão descobrir no corpo de vocês onde você toca e realiza. Isso é o que há, hein, gente? É o pulo do gato. Um cheiro e um queijo, gente, em todo mundo. Muito obrigada de coração por terem chegado até aqui comigo. Até a próxima. Se cuidem. Tirem grandes lições dessas aulas. Voltem, anotem, treinem com vocês, treinem com alguém da família, treinem com uma amiga, façam um teste de 30 dias com uma amiga, tirem cartas aleatórias e façam arremates com essa amiga ou com vocês mesmos, que eu tenho certeza que se você só tem o Lenormand, só tem o tarô, olha, gente, o universo é o limite, né? Porque as conjunções já contam uma história gigante. Em qualquer jogada que vocês façam, as conjunções contam uma história gigante. Um beijo, tá? Obrigada, se cuidem.